Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando-se sequência, esse é o vídeo de 801. Depois, a hora que nós chegarmos no capítulo 23, 24, né? Esse é o capítulo 23. Chegar no capítulo 24, nós vamos mudar um número, né? Assim, 01, 02, 03, 04, né? Vídeo 01, 02, 03. Para não ficar esses números tão grandes, né? Porque eu perco aqui a cabeça aqui, eu não sei se essa cabeça está no tronco, não sei como ainda. Acho que é cola demais que eles puseram. Então, capítulo 23 da obsessão. Então, apenas comentando um pequeno item. Aqui, Kardec diz assim: quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Sempre tenho dito que o dia que o médico colocar o bisturi no perispírito do ser que aqui encontra-se em processo de evolução, o dia que a medicina se interessar pelo perispírito e não só pelo corpo físico, a medicina, eles terão dado um grande passo a caminho da evolução. Porque o perispírito é o modelador da forma. Isso não é só a psiquiatria. A medicina, em geral, em tudo. Não só a medicina, mas sim todas as ciências. Eu não terei esse prazer de, no corpo físico, ver isso acontecer. Pode ser que através de outras reencarnações, ou pode ser que no plano espiritual, onde eu estiver, um dia na evolução, eu vou ter o prazer de ver todas as ciências se curvando aos pés da ciência que se chama Espiritismo. Porque Espiritismo é Deus. Espiritismo é as leis de Deus. São leis imutáveis. São leis imutáveis. Não é como a lei do homem que é mutável. Quanto você está ganhando hoje? 1.000? Não. Assim, eu vou assinar aqui para você, o próximo mês você vai receber 1.500. Ah, mas não passou pela votação. Quem faz as leis aqui sou eu. As leis de Deus não é assim. Então, eu um dia ainda vou ter esse prazer de ver todas as ciências curvadas aos pés da ciência mãe de todas as ciências, que é o Espiritismo. Mas eu quero ver, não é com uma questão assim de orgulho, não. Eu não disse, vocês iam ter que se curvar, não. É que ciência nenhuma conseguem se explicar por si próprias, se não recorrerem a Deus. E o fato de recorrer a Deus
recorrem ao espiritismo, porque o espiritismo é Deus. O espiritismo é as leis de Deus. Então você entendeu, mais ou menos? Ciência nenhuma no mundo não conseguem se explicar sem recorrer a Deus. Isso é que me satisfaz. Isso é que me dá força para continuar lutando. Mediante a evolução, tanto faz no corpo físico quanto no plano espiritual, é uma coisa só. O importante é a oportunidade da imortalidade. O resto são consequências. Estar no corpo físico ou estar no plano espiritual são consequências. São consequências de atos, são consequências de atitudes, são consequências de comportamento. São consequências de méritos, são consequências de atributos e por aí em diante vai. Mas vamos continuar aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, senão termina o vídeo e não acabou o capítulo aqui. E eu tô cansado de dizer, capítulo 23, capítulo 26, da obsessão. Não, vamos mudar aqui. Então agora a pergunta de número 7. Mas um dia, né? Um dia, nós não podemos esquecer, voltei de novo ao assunto, meu Jesus amado, Mãe Maria José com todos os apóstolos juntos. Nós não podemos esquecer que no ano de 2022, em 100% das ciências, em 100% dos médicos, você entendeu? Menos de 0,5% já aceita. E isso tá bom demais. Então, como eu estava dizendo, eu tive que dar uma paradinha para mexer no som. Em 100%, menos de 0,5% na Terra já tem conhecimento do espiritismo. Ciências e medicina, que eu quero dizer. Tem muitos médicos, tem muitos cientistas no mundo todo que são espíritas, são seres maravilhosos. Não é porque são espíritas que são maravilhosos, não, viu? Porque espírita tem cascavel no bolso. Pega no pé dele para você ver, não. Se trabalha. Então vamos para a questão do número 7. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas. Nossa Senhora, o que é isso, hein? Porque muitas pessoas, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, vê no espiritismo um certo tipo de perigo. Não, você não se envolve com isso não, porque isso é perigoso. Isso é obra satânica, isso é coisa do demônio. Mexe com isso não, né? Eu me esqueço, não vou nem comentar porque eu me esqueço de uma história. Então, que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas. Então vamos proibir as comunicações espíritas.
Porque isso é perigoso. Inventam lá toda uma desculpa. Resposta. Resposta, olha só pra você ver. Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, né? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, né? Então, por exemplo, sua filha ou você, não sei, você não é espírita e de repente você está vendo espírito, você está ouvindo espírito, você está vendo seu avô passar para lá, sua avó passar para cá e espírito, né? Tá. Você vai à igreja e o padre te proíbe. Não. Você está proibida de lidar com isso. Isso é obra do demônio. Isso é obra satânica. Não. Você precisa de vir mais à igreja, você precisa contribuir mais aqui para, né, para sacristia aqui. Sacristia não, para eu não sei o nome deles lá, não. Você precisa contribuir mais aqui com a madre, né? Isso aí é falta de pagamento do dízimo. Paga o dízimo direitinho pra você ver que você não vai ver mais espírito, não. Você não vai ouvir também o Lucifer também, não. Nossa, até eu fazia muitos anos que eu não ouvia esse nome. Lucifer. Então, se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas. Como eles vão proibir as manifestações espontâneas? Não há como. Como proibir a indução? Como proibir a inspiração, a intuição? Como proibir? Não há como proibir. Não pode impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas. Porquanto não podem suprimir os espíritos. Não podem impedir os espíritos, nem lhes impedir porquanto não pode suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Há como impedir o espírito de exercer a sua influência oculta, gente? Não há como impedir. Papa, padre, ninguém tem esse poder. E outra, Deus, entende isso agora, hein? Deus não delegou esse poder a ninguém de suprimir e de impedir a influência dos espíritos. Deus não delegou a ninguém esse poder. Porque isso, essa comunicabilidade, essa comunicação com o mundo espiritual faz parte da natureza de Deus, faz parte dos desígnios de Deus, faz parte da evolução do ser. Eles no plano espiritual
hoje, eles lá, é o mesmo que todos nós aqui hoje no corpo físico, eles lá hoje, ontem, na condição nossa, e nós hoje, amanhã, na condição deles que lá se encontram hoje, que retornarão ao corpo físico através da reencarnação. Então, olha só para você ver, está terminando já. Nem lhes impedir que exerçam suas influências ocultas. Você sabe que são as influências ocultas, né? Vamos tomar uma? Passa uma mulher bonita perto. Ei, coisa linda. Sugestão. Passa um homem. Ei, mas guarda-roupa de 6 portas. Isso que é um guarda-roupa de 6 portas. Não é aquilo que eu tenho lá em casa, não, com 2 portinhas só, não. Você acha que eu não sei? Entendo essas coisas muito bem. Eu devia ser psicólogo também. Doido já sou. Mas estou no caminho, né? Só estou precisando de uma chave. Então, essas sugestões, essas intuições, como impedir? Olha só para você ver. Sequência. Esses tais se assemelham às crianças. E esses tais aqui que ele está dizendo, é esses que pensam em proibir certas pessoas que se comuniquem com os espíritos. Então, por exemplo, eu vou usar um nome aqui, um padre. Olha aqui o que ele está dizendo aqui, ó. Seria a mesma coisa assim, ó. Esse padre, né, se assemelha às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Então eles ficam crentes de que ninguém vê espírito, que ninguém ouve, que ninguém se comunica. Eles ficam crentes, eles acreditam nisso, né? Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens. Isso é uma loucura querer suprimir coisas que nos oferecem uma grande vantagem só porque imprudentes podem abusar dela. Só porque imprudentes podem abusar dela. Entendendo que o imprudente também está tendo a oportunidade de desfrutar, justamente porque Deus concede a todos o direito de desfrutar para evoluir. E infelizes aqueles que agem mal ou agirem mal. Conta-se no Evangelho, simplificando só para você entender assim, ó. Um certo homem, a história é longa, eu vou inventar, eu vou misturar aqui. Um certo homem, antes de viajar, ele pegou, eu vou usar uma moeda. Ele deu R$1 para um, deu R$2 para o outro e R$3 para o outro. Para simplificar a história, porque existe a história do Evangelho. E mais ou menos ele disse algumas coisas lá. Depois de um ano, quando ele voltou, aquele que recebeu 3 moedas devolveu ao dono 3 vezes mais.
Aquele que recebeu 2 moedas, devolveu 2 vezes mais. E aquele que recebeu 1 só moeda, devolveu a única moeda que ele havia recebido há 1 ano atrás. Ei, preguiçoso! Essa é a condição daqueles que amealham conhecimento ou daqueles que não amealham conhecimento por ignorância, por comodismo, por não querer deparar ou encarar a verdade, a realidade. Muitas pessoas não buscam se instruir justamente para que ela não perca aquele comodismo. Muitas pessoas não buscam se instruir de medo de perder tudo aquilo que ela acha que é teu de direito, devido à vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ignorância. Porque aquele que pensa contrário, tudo isso não tem sentido algum. Porque é dando que recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é retornando à pátria espiritual que renascemos para a vida eterna. Assim nos diz Francisco de Assis. Esses seres todos nos ensinaram como viver aqui na Terra com honestidade, com dignidade. Se 100% na Terra não vive, é por comodismo, pelo conformismo. Comodismo e conformismo. Estão conformados com aquela pobreza de espírito. E se você quiser se evangelizar, eles te detonam. Porque o prazer deles é ver você ignorante tanto quanto eles. Por isso, a lavagem cerebral. Ai, se eu pudesse falar esses temas, falar mais uns 10 vídeos a respeito dessa lavagem cerebral. Né? Suprimir grandes vantagens. Então tá. Só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhes prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Nada melhor que questionar. Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que o professor Valentina já os classificou-se de Allan Kardec. Do tanto que fazem pergunta. Gente, a gente tem que estar com o cérebro muito bom. Sabe por quê? Porque se o cérebro está meio assim, eles travam o cérebro da gente, porque tanta pergunta, mas tanta pergunta. Valentina costuma dizer até que certas pessoas, a esposa de Allan Kardec, Amélie Boudin, Boudin. Tem outras pessoas que o Valentina fala que é o próprio Allan Kardec reencarnado. Mas Valentina fala isso por mal? Não, é uma forma de brincadeira. Porque, gente, os bons espíritos, eles são da paz, eles são do amor. Tem pessoas que acham que Bezerra de Menezes e Eulírio Barçanufo chega assim, burrado nos trabalhos, cara feia, cuspindo em todo mundo, bruto, sem educação e tal. Nada disso, gente. Esses espíritos é que são amorosos. Eles é que de fato abraçam as pessoas, beijam o rosto, né? Osculam o rosto, aqueles ósculos, né? No rosto da pessoa, pega nas mãos das pessoas, brinca com as pessoas, com respeito, com amor. Eles
brinca com as pessoas com todo respeito. Ele não é bruto, como eu, por exemplo, não. Você entendeu? Então ele fala assim, nossa, mas Bezerra de Menezes é sério, é? Eurico Barçanufo, Jesus amado, ele com aquele bigodinho dele, então, dá até medo de olhar nele. Mas será que Eurico Barçanufo tem realmente esse bigode? Porque eu nunca ouvi de bigode no plano espiritual. Que eu não tenho necessidade de vê-lo com esse bigode. Agora, quem tem necessidade, quem sente essa necessidade ainda, ou melhor, quem tem a necessidade de vê-lo nessas condições, o vê nessas condições. Eu não o vejo nessas condições. Um espírito de envergadura dessa, usando um bigodinho horroroso desse, um bigodinho horroroso. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então,